Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o pastor Alessandro. Seja muito bem-vindo. Eu tinha que falar isso comigo, mas né? Irmão, estamos começando aqui o primeiro de muito podcast. O primeiro podcast cristão do Brasil e, se bobear, do mundo. Que Deus venha estar conosco nessa caminhada, nos abençoando, né? Deixa um aviso que não necessariamente assiste só cristão, mas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as religiões podem assistir, está liberado. O que vocês acham que nós devemos melhorar? Comentem. A igreja cresce assim, um anunciando, um ajudando o outro. Então nos ajude aí. E antes de começar, vamos falar sobre um parceiro nosso. Vai estar aparecendo no Instagram, a rede social dele. Ele falou comigo que onde é que chama ele vai, né? É o Fotografias Elbitibeiro, conhece? Perfeitamente. É o melhor na região, não é não? Sem dúvida nenhuma. É o melhor da região. Talento. Talento. Talentoso aí. Começou pequenininho e hoje já tá alto. Amém. E vai melhorar mais ainda, né? Sem dúvida, com certeza. Aí no caso, gente, vai estar aparecendo o Instagram dele. Se tiver alguma curiosidade, pode entrar, pode mandar mensagem, fala que veio por cá e vamos crescer juntos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com o nosso amigo, o nosso grande, só faltou ser bonito, Evangelista Guilherme. A paz do Senhor, cumprimento a todos que irão ouvir, assistir a esse podcast, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa nos usar aqui para falar o seu coração em nome de Jesus. Cumprimento ao pastor Alessandro, líder da Igreja Renovada do Brasil, e também ao nosso pregador Samuel Pablo, né, e que o Senhor possa, né, dar sabedoria para que eles possam, né, continuar esse trabalho maravilhoso aqui que tem sido feito aqui na Assembleia de Deus Renovada do Brasil. Muito obrigado pela honra de me convidar para participar desse primeiro podcast e que o Senhor possa continuar esse trabalho maravilhoso. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Como vai, Guilherme? Joia? Como vai a caminhada com Deus? O Senhor tem sido bom, misericordioso, tem rendido graça e me fortalecido, né? Não tem sido fácil, tem momentos que às vezes a gente pensa, né, muitas coisas, mas o Senhor em todas as coisas tem sido bom e tem nos dado força para continuar essa caminhada maravilhosa. É porque, igual você disse aí, né, tem horas que dá vontade de parar, dá vontade de desistir, né? E que é muito o termo que os ateus usam, né? Nesse termo de os ateus abordam muito, né? Que muitos crentes, muitos pastores deixam de ser dessa religião para não acreditar em Deus, né? Porque muitos falam que como é que um Deus, né, um Deus tão bom permite deixar os seus servos passar por isso, né? E o que você tem a dizer disso? Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso é que a própria Bíblia diz, né, que primeiro nós necessitamos de ser provados para depois sermos aprovados. E tudo é um processo. Quando a gente sai, né, de um estilo de vida para viver, né, uma conduta cristã, realmente não é fácil. Porque a gente tem que renunciar a muita coisa que a nossa carne deseja, a nossa carne gosta de fazer. E devemos renunciar a isso para viver, né, debaixo de uma conduta cristã. E não é fácil, né? E em relação ao que o irmão falou, né, porque às vezes Deus, né, permite algumas coisas, né, na verdade são consequência das atitudes das pessoas, né? Muitas das pessoas às vezes falam assim, por que existe, né, tanta fome no mundo, né, sendo um Deus tão bom, sendo um Deus tão misericordioso? Mas isso é consequência da atitude do homem, da ganância do homem, né? Porque Deus fez tudo perfeitamente, né? Uma coisa cooperando com a outra, para que as coisas pudessem se propagar de igual maneira para todos. Olha o reino
né, se você colocar assim, não, o reino do animal, porque nós somos um animal, mas pensante, né, temos consciência das coisas. Mas um ser inteligente. Sim, mas os outros animais não, mas presta atenção, nada falta para eles, todos têm, mas o ser humano não, o ser humano, por ele ter, né, o pensamento, a consciência, ele às vezes deixa a ganância, né, corrompê-lo, e às vezes uns têm de mais e outros têm de menos. Então, essa questão da fome e de tantos outros males que tem é consequência da própria atitude do homem, né? Então, se colhe aquilo que planta. Então, assim, Deus não vai intervir. Então, Deus não vai intervir, né, sem nós pedirmos uma direção dele. Ele não chega invadindo. É por isso que a Bíblia, depois que o homem, né, tomou conhecimento, né, ele depende de clamar ao Senhor para o Senhor intervir na situação. Então, isso que muitas pessoas falam, esse ditado que Deus é um Deus tão bom e deixa as coisas acontecer, não é que ele deixa. O próprio homem planta isso e colhe isso. Então, esse é o meu ponto em relação a essa pergunta. Entendi. Bom ponto, né? Oh, com certeza. Eu até observo uma coisa, obviamente que entrevistado aqui é o evangelista Guilherme, e Deus me faz lembrar do livro de Atos, né, a respeito da igreja primitiva. Eu vi um vídeo um dia desse, um rapaz que estava passeando de bicicleta e tal, e ele parou para lanchar e uns miquinhos vieram, né, participar, sentir o cheiro do alimento. Ele estava ali, ele estava sentado debaixo de uma árvore, na beira da estrada, e os miquinhos vieram e ficaram olhando. Muito mais racional, assim, por assim dizer, mais inteligente e organizado que nós. Mas enfim, e ficaram olhando. Aí quando o rapaz começou a dividir a comida dele com os miquinhos, era coisa comum, não era doce, essas coisas não. E cada um descia seu tempo para pegar um pedacinho daquilo para ir alimentar, né, para comer aquilo. E infelizmente nós, como seres humanos, nós temos um problema grave quando nós não visionamos aquilo que Deus quer. A gente quer as coisas tudo pra gente. Se temos 2, nós queremos 4, se temos 4, nós queremos 8 e aí por diante. Então, por isso, infelizmente, isso acarreta uma grave falta, porque, suponhamos, nós temos 10 pessoas e aquelas 10, ou melhor dizendo, vamos colocar 10 famílias. 10 famílias, aquelas 10 famílias consomem 3 pacotes de arroz cada um, né? Então, assim, 30 pacotes de arroz dariam para essas 10 famílias. Mas como a pessoa ou outra família, uma família às vezes mais abastada, pensa que pode, né, faltar lá adiante, ele vai e compra 6 pacotes. Ou seja, adquire 6 pacotes da forma dele lá, com certeza vai faltar para alguém. Este está sendo um dos piores problemas da Terra. Não é verdade? Realmente é verdade, né? A falta, né, de amor ao próximo, né, de pensar no próximo, né, do que pode acontecer com a minha atitude, vai afetar o meu irmão ou a minha irmã. Então, realmente, esse é um ponto que a gente deve trazer sempre à nossa memória, deve se policiar nisso aí. Amém. Aí, vamos voltar ao assunto no C agora. Né? Como que você sentiu no coração de vou começar a pregar a palavra? Vou começar a servir Cristo. Onde é que veio isso? Onde é que ardeu? Qual foi o lugar, o que você estava passando? Que ardeu no seu coração? Para assim, eu vou buscar Cristo, eu vou servir Cristo, vou pregar a palavra de Deus. Vamos lá então, né? Vou falar um pouquinho, né, como você trouxe, né, esse ponto para mim. Eu vou falar um pouco. Eu vim de um berço cristão. Meu pai, hoje em dia, Deus tem honrado ele é pastor há mais de 20 anos, hoje ele é líder de missão pela Assembleia de Deus na sede de Itabira. E eu lembro que com meus 6 anos, 7 anos, mais ou menos, acho que eu tive uma consciência um pouco maior das coisas. Eu lembro que eu ia passar férias com meu pai e ele me fazia estudar a Bíblia, então eu vim, né, sendo semeado. Você sabia sobre Cristo, né? Sim, eu sabia, assim, por mais que eu não tinha aquele entendimento total, pleno, mas eu tinha, né, eu vim sendo semeado desde a infância, né? Então eu vim de um berço cristão. Mas houve um tempo da minha vida
aonde que eu tomei caminhos, né, distorcidos e fui andar, né, fui peregrinar como aquele filho pródigo, né, foi ali, tomou a herança, pediu a herança, a parte dele e foi gastar, viver uma vida dissoluta. E ali eu fui, andei, né, em caminhos tortuosos, mas houve um momento, aonde que foi um momento de tratamento, né, para Deus com a minha vida, onde o Senhor me levou, né, a um cativeiro, permitiu, né, assim, mediante as minhas atitudes, eu colhi como consequência isso, e dentro desse cativeiro, eu resisti ainda um tempo lá dentro, mas lá dentro mesmo, aquela semente que havia sido plantada, e ao longo desse tempo, desse caminho tortuoso que eu andei, né, vários pastores, né, pessoas, né, membros do corpo de Cristo, regaram essa semente com oração, com campanha, com jejum, minha família orando, clamando ao Senhor com misericórdia para que eu não viesse a sucumbir nessa vida errada que eu estava trilhando. E nesse cativeiro, essas orações, né, vieram então a começar a brotar. Essa semente começou a brotar e especificamente no ano de 2017 o Senhor começou, né, dentro desse cativeiro, começou a falar comigo através da palavra. Eu comecei a frequentar, né, os cultos que haviam nesse lugar e o Senhor começou a falar no meu coração e começou a acender essa chama de fazer a obra, de ministrar. E eu lembro que foi um tratamento assim maravilhoso, porque eu lembro que eu chorava e Deus me pegava no oculto ali, e eu chorava e eu rasgava meu coração para o Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus foi me instruindo ali dentro da palavra. E eu lembro que um pastor, né, pastor Alexander, lá de Betim, ele virou para mim e falou assim: ó, você tem noção, né, do caminho que você vai trilhar agora, que vai ser uma guerra contínua, né, do seu espírito contra a sua carne. E se você colocar o pé nesse altar e trazer essa responsabilidade, isso vai triplicar, essa guerra vai triplicar. E eu virei para ele e falei assim: não, eu tenho certeza do que eu quero. Eu tenho certeza do que eu quero, e o Espírito me impulsionou para esse caminho. Então, desde novembro de 2017, eu iniciei essa obra de pregar o Evangelho, e de lá para cá, realmente, assim, tive momentos assim, de experiências sobrenaturais, né, do Senhor, da parte do Senhor, e teve momentos também assim que, pela luta, né, eu pensei em desistir, né, um tempo atrás agora, realmente eu passei por um momento dessa guerra do Espírito contra a carne que quase que eu permiti a carne prevalecer. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez Ele me deu o livramento, Ele foi e não permitiu. E estou aí, até hoje, firme pela graça do Senhor, e estamos aí. Glória a Deus, glória a Deus. O que acontece? Quando você disse aí que estava, né, no mundo e tal, deixou o lado carnal falar mais alto que o lado espiritual, aconteceu um acidente do tipo de armar algo para você, tentar tirar a tua vida, e Deus mais uma vez deu livramento? Já aconteceu já? Sim. Houve algumas situações aonde que pela vida que eu levava, eles tentaram tirar a minha vida. Entre elas eu quero, né, especificar uma aqui, porque foi algo muito tremendo que aconteceu. Eu lembro que a mãe da minha filha, ela estava grávida na época, e ela me convidou para ir na igreja em um dia específico, em 2010, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E ela falou assim: vamos na igreja hoje? E eu falei para ela assim: tudo bem. E ela falou assim: vamos naquela igreja, lá no Bom Jesus, aquele amigo seu, né, que vivia uma vida errada também, mas hoje está no caminho do Senhor. E eu falei assim: amém, vamos lá. E aí a gente foi,
na igreja, e chegou lá, o culto foi uma bênção e tal. E esse amigo meu virou assim e falou assim, quando acabou o culto, vamos lá em casa. Vamos lá em casa lá, porque eu quero te mostrar tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e sem eu precisar de fazer nada de errado. E aí a gente saiu da igreja, fomos para a casa dele, chegamos lá e ele começou a me mostrar a casa dele toda construída, tudo bênção. Ele falou assim, tudo isso aqui é fruto de trabalho, eu tenho trabalhado, o Senhor tem honrado. Eu não sei te explicar como, mas Deus tem me dado tudo isso aqui. E nessa conversa, nesse bate-papo, chegou um outro irmão dele também, já era convertido há um tempo maior do que ele. E ali ele falou assim, ó, Deus está mandando a gente fazer uma oração aqui. E a gente deu as mãos assim na sala da casa dele, começamos a orar. E eu, na verdade, eu não estava nem orando, estava só lá, né, no meio. E aí, o Espírito tomou, né, a vida do irmão dele, e ele começou a falar. E ele virou para mim assim e falou assim, ó, sua sentença de morte está decretada para hoje. Deus me mostrou aqui que você vai morrer hoje. O irmão do seu amigo. Do meu amigo. E virou e falou assim, ó, se você não abrir seu coração hoje para Deus, você vai morrer hoje. Porque já está decretado sua morte. E quando ele falou isso, eu arrepiei todo e eu senti algo diferente naquele momento. E aí eu comecei a chorar e rasguei meu coração do Senhor. Eu abri meu coração para Deus e Deus viu sinceridade, porque quando acabou a oração ele falou assim, ó, a sentença que era para a morte, Deus está revertendo ela agora, porque ele viu sinceridade na sua oração. E ele reverte em vida. E eu lembro que na hora que ele falou isso, eu perdi o movimento do meu braço esquerdo. E aí eu falei com ele, eu falei assim, eu perdi o movimento do meu braço esquerdo, eu estou sentindo ele como se tivesse adormecido. E ele falou, ele orou, e ele falou assim, ó, vamos lá no seu carro. E aí quando a gente chegou no meu carro, na época eu tinha um Golf, e ele foi lá e orou e falou assim, ó, presta atenção com quem anda no banco do passageiro do seu carro, porque Satanás vai trabalhar aqui. E aquilo ali passou. Se passaram talvez 1 semana ou 10 dias. E da forma que ele falou, aconteceu. Deus, o inimigo, né, usou uma pessoa que estava no banco do passageiro do meu carro para falar com algumas pessoas que queriam o meu mal. E naquele dia, né, uns 7 dias depois disso que ele falou comigo, eu fui alvejado com um tiro no braço esquerdo, que foi, né, o braço que eu senti a dormência. E eles deram mais de 20 tiros no meu carro, eles furaram meu carro todo na rua ali do fórum, na rua de baixo do fórum. E meu carro ficou todo furado, né? E eu lembro que no último tiro, eu lembro que eu clamei ao Senhor, falei assim, Deus, tem misericórdia de mim. E eu lembro que no último tiro, assim, eu perdi a audição no momento, né, do ouvido direito, de tão próximo que a bala passou da minha cabeça. E ali Deus deu o livramento, né? E Deus ali reverteu, né? Naquela noite já tinha me livrado da morte, e depois 7 dias, né, depois daquilo ali, ele me livrou novamente, né? Quando eles tentaram, Satanás trabalhou no banco do passageiro do meu carro com a pessoa que estava lá, através da vida dessa pessoa, que passou as informações onde eu estaria para esses rapazes, e eles foram lá, tentaram me matar, mas Deus mais uma vez me deu o livramento. Glória a Deus. Então, assim, eu tive muitos livramentos, não somente este, teve outros, mas este foi, assim, o mais impactante, né? Porque Deus havia, assim, né, falado de uma forma sobrenatural, né? Então, assim, eu só tenho a glorificar a Deus por isso. Então, assim, foi mais ou menos 20 tiros, né? Somente um se acertou, né? Que estava dentro do carro. O cara que estava no banco passageiro levou informação, né? De onde você estava passando, de onde você estava indo. E todos os tiros somente acertou o seu braço esquerdo. Exatamente, pegou de raspão, né? Vamos colocar porque pegou de raspão, então não teve nenhum tipo de dano. Meu braço hoje é normal, eu mexo ele normal, eu só tenho a cicatriz mesmo da bala que passou no meu braço esquerdo. Pra comprovar, né? Exatamente. As pessoas não acreditam ainda. Só não mostra porque eu tô me xingando. Aí o que acontece? Por estar nessa vida, né? Você foi condenado a uma coisa que tu não fez,
né, que você não cometeu. E quantos anos de prisão que foi? Eu fui condenado a 15 anos, né, de reclusão e cumpri 8 anos, 3 meses, 1 dia e 14 horas. Tem igual filme. É uma exatidão terrível, né? Né, falou assim, eu tenho que decorar os minutos, segundos, porque é Deus. Assim, é porque foi algo tão tremendo que eu lembro que a gente tinha levantado uma campanha e já estava próximo, assim, né, para finalizar ali, né, para me ganhar a liberdade. E só que estava tendo uma resistência, né? A gente hoje entende no mundo espiritual, estava havendo um levante porque o Ministério Público não aceitou. Mas a palavra final, né, lógico, quem dá é Deus, né, mas através da vida da juíza, ela que determinaria. Ou ela acataria o que o Ministério Público falou, de aceitar, né, negar a minha liberdade, ou então ela aceitar. Que aí a gente levantou esse propósito, né, dessa campanha, não por essa causa específica minha, mas aí foi uma campanha que a gente fez lá, de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. E eu lembro que na época eu rapei a cabeça e tal. Eu lembro de você com a cabeça rapada. E aí foi... Com a cabeça rapada parece Vin Diesel. Parece. E aí eu lembro que nisso aí o Senhor foi lá e trouxe essa resposta, né? Acho que foi no primeiro elo, se eu não me engano. Aí eu lembro que chegou e o agente foi lá e me chamou, mandou juntar minhas coisas. E quando eu estava saindo, que eu estava assinando o papel para sair, eu olhei no relógio e estava marcando 14 horas, 2 horas da tarde. Eu falei assim, beleza. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer desse horário. No meu caixão vai estar escrito. Eu já não sei. Eu acredito que eu sou da geração que não provará da morte. Deixa glória, arrebatamento. Eu creio que eu sou a geração que será arrebatada por Cristo. Amém. Amém. Provavelmente. Provavelmente. É mais possibilidade sim, pelos finais que está crescendo, né? É mais provável que sim do que não. Exatamente. E já que você tocou nesse assunto, né, dessa reclusão minha, eu gosto muito de fazer uma comparação naquela passagem ali de Jeremias, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que é Jeremias 17 ou 18, que ele fala a comparação ali do povo de Israel com 2 cestos de figo. Um figo muito bom e um figo muito podre, que não podia se comer. E a palavra do Senhor vai falar que o figo bom era aqueles que tinham sido levados em cativeiro para Babilônia. Aqueles que tinham ficado em Jerusalém eram os figos podres, porque eles seriam aniquilados pela espada, pela fome e pela doença, que é a peste. Mas os filhos que tinham sido levados em cativeiro, talvez numa situação você vai pensar assim, eu peguei a pior parte, eu fui para o cativeiro, eu fui levado, né, aquele povo, no caso, foi levado para Nabucodonosor. Então, talvez eles pensavam assim, né, eu peguei a pior parte, o restante, o remanescente está lá em Jerusalém. Mas aí Deus reveste e falou assim, não, é vocês que foram em cativeiro que vão prosperar, porque depois de 70 anos, vocês vão voltar. Vocês vão edificar novamente a cidade. E eu pego muito isso para mim, porque Deus, né, Ele me guardou. Ele foi zeloso para a minha vida. Ele me levou ali para aquele cativeiro para me guardar, para me livrar da morte. Porque todos aqueles, né, muitos amigos meus, e talvez, né, inimigos também, naquele tempo eram inimigos, morreram. Todos ali foram ceifados. Mas pela misericórdia do Senhor, mais uma vez eu fui guardado. Como aquele povo naquele tempo foi guardado em Babilônia. E eu também fui guardado nesse cativeiro. Para que hoje eu pudesse estar aqui, né, glorificando e testemunhando as graças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer que foi um mal que se converteu, né, fez uma convergência para o bem. Exatamente. Exatamente. Está bem. Guilherme, você está falando de uma coisa interessante, concernente ao propósito de Deus. Né? A Bíblia fala que o milagre a gente não fica procurando, né, qual é o fundamento daquilo, a gente vive.
Não é verdade? Então, assim, eu ouvi há muitos anos atrás um testemunho parecido com o seu, de um irmão de Ribeirão das Neves, se eu não estou enganado, que ele mostrou em recortes de jornal acerca dos problemas que teve lá na época. Morreram muitos jovens e, inclusive, esses jovens foram os jovens que nasceram e criaram e se criaram com ele, eram da mesma faixa etária de idade, e ele foi preso, né, devido ao delito que ele cometeu. Ele foi preso, e da turma, né, daquele número, o que sobreviveu foi somente ele. Inclusive ele é até um presbítero, né, e tal, tem um tempo que eu não o vejo, mas justamente essa não é que é uma via de regra, mas é um propósito de Deus. Né? Então, assim, eu entendo que em determinado momento da vida daquele que está nos vendo, né, que vai estar nos vendo nos decorrer dos dias, muitas vezes está indagando. Pode ser que, obviamente, ele possa acompanhar o que nós estamos falando aqui dentro de uma prisão, né, dentro de uma penitenciária, qualquer que seja o cativeiro. Lembrando que existe um propósito em todas as coisas. Isso nós temos que entender, que existe um propósito em todas as coisas. Assim como o rapaz lá foi preso, né, o irmão também ficou em cativeiro durante muito tempo, né, parece que foi tirado da vida dele 8 anos, e todos esses dias e esta hora. Mas a verdade é que não foi tirado, foi acrescentado. Porque só através daí ele pôde ver Cristo, ele pôde entender, né, por assim dizer, qual era o propósito de Deus para a vida dele. Então esse irmão contou esses feitos lá, né, teve esse testemunho, e mostrou em recortes de jornais acerca de quem era, quais foram, em que tempo aconteceu. E louvado seja Deus, amados, nós temos que entender como a palavra nos conta acerca da história, o povo de Israel, os israelitas, em dado momento, né, em situações que se passaram durante os anos, né, que são coisas passadas, mas é algo para a nossa vivência hoje, né, porque o povo de Israel, de tempos em tempos, por causa, obviamente, nós temos que deixar muito bem claro, para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, em dado momento da existência do povo de Israel, eles passavam por um declive, né? No qual Deus tinha um propósito nesse declive. E é isso que tem para a minha vida e para a sua, né? O missionário Guilherme, até mesmo o nosso bem jovem Samuel. Esse declive não existe, como nós dissemos, não existe nada sem propósito. Esse declive é para nosso crescimento. Não é verdade? Porque aí uma vez eu vi um pastor pregando, ele estava muito envolto na palavra, só que ele citou um termo, eu sei que é uma coisa que foi de repente um deslize. Ele falou, não, nosso Deus não é Deus de uma certa altura, não é Deus de vale, é Deus de monte. Que ele estava falando acerca de altura, mas a verdade é o mesmo Deus que enxerga no alto e enxerga no baixo. E muitas das vezes, até mesmo a doença que é uma doença considerada assim, a doença do século, que é a depressão, é um declive na vida do ser humano, né? E muitas das vezes esse declive, sendo até mesmo classificado essa doença, é propósito de Deus. Foi permitida pelo Senhor. Então é muito interessante a gente até pegar um gancho que está sendo dito, né, para a glória do Senhor, porque o povo de Israel, quando foi levado para a Babilônia, eles foram viver num lugar completamente diferente. Eles foram arrancados, né, do seu meio, da sua cultura, e foram levados para o meio de um povo pagão, e o negócio lá não foi brincadeira. Cativeiro, em hipótese nenhuma, é fácil, é brincadeira. Deserto, como assim muitas das vezes nós falamos falamos e voltamos ali, falamos novamente acerca de deserto. Deserto não é brincadeira de forma nenhuma, mas há uma adaptação necessária, não é? Para que nós venhamos a ser melhores. Porque não existe provação sem propósito. A provação é para que nós venhamos a ser melhores. É um deserto de aprendizado. É um aprendizado. E a verdade, quero que os irmãos entendam que
lembrando lá, eu citei lá em Atos, né, com a igreja primitiva, e eu não consegui finalizar porque eu fui para o outro lado, mas o que nós temos que entender acerca de, naquela época, no que se conta a palavra do Senhor, e eu creio dessa forma, nada era de ninguém e tudo era de todos. Claro que hoje nós vivemos um tempo diferente, um país que é de regime capitalista, é bem diferente de tudo, mas a verdade é que eu estava até hoje no monte orando, e o Senhor me fez lembrar algo interessante, que há uma pergunta que surge para mim e para vocês: será que uma durinha só faz verão? Se nós observarmos, há possibilidade, não por assim dizer, dela sozinha fazer verão, mas através dela Deus fazer um novo tempo, uma nova estação. E de repente seja essa a situação que você está vivendo hoje, no caso nós que estamos aqui para o primeiro podcast, né, da Renovada, de repente está sendo, a partir de agora vai ser um novo tempo para a nossa vida e consecutivamente para quem no caso vai estar assistindo, vai estar ouvindo, né, o que nós estamos falando aqui. Um novo tempo. Um novo tempo. Quando as coisas, quando nós temos um raciocínio diferente em que um raciocínio para que o resultado, a soma daquilo não vai só beneficiar a mim, nós somos diferentes. Porque quando nós temos um foco, como a palavra diz lá em Mateus, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, pronto, está aí o ápice da vida cristã. Quando nós aprendemos a dividir, a entender que é muito bom eu ter um carro e que esse carro me leve e me traga para onde eu entenda ir e voltar confortavelmente. Mas e o meu irmão? Não que eu quero, de repente, desejar que ele tenha um carro, mas que ele tenha conforto, que ele se sinta bem. De repente eu posso dividir o meu carro com o meu irmão? Posso, dando uma carona e tudo mais. Uma coisa simples, trazendo simplesmente um exemplo. E quando nós passamos em vitória nas provações que o Senhor nos submete, nós estamos crescendo. Interessante o pastor falar sobre realmente essa questão do crescimento pelas provações. Não vou estender muito esse assunto porque, né, o Samuel vai trazer alguns outros pontos para a gente falar, mas só para fechar. E é difícil não estender. Difícil não ir adiante. Porque o próprio Espírito de Deus ele vem acrescentando, ele vem acrescentando. Porque a Bíblia fala que onde houver 2 ou 3, ali eu estarei. Exatamente. E aí nós entendemos que essa somatória aqui, Deus vai estar, obviamente. Com certeza. A verdade é que os outros podcasts, não falam nome, mas os outros, estão comentando coisa do mundo. Nós estamos comentando coisa de Deus. Coisa perecível. Exatamente, né? Coisa que todo dia se renova. A ciência até hoje não conseguiu comprovar que Deus não existe. Por quê? Porque não há afirmativa. Não há um que consegue comprovar que Deus existe. No mais inteligente, computador, não tem. Não tem. Tem hipóteses. Mas não tem algo que consegue comprovar. Fala assim, ó, isso aqui, Deus não existe. Agora tem coisas que consegue desmentir uma Deus. Tem coisas que conseguem comprovar que Deus existe. Ao contrário, não. Exatamente. E voltando um pouquinho aqui, né, naquele dentro do que o pastor estava falando sobre a questão do crescimento diante da aprovação, nós podemos pegar dentro, né, de uma base bíblica a questão da primeira geração que sai do Egito e a segunda geração que entra em Canaã. Interessante é que aquela primeira geração, eles eram trabalhadores, trabalhavam, né? A Bíblia nos relatar ali no tempo de José, eles eram pastores de ovelhas, trabalhavam com gado ali. Então, eles vão ali, eles vão trabalhar, eles vão se multiplicar, eles vão crescer dentro do Egito. E, num determinado momento, eles vão ser feitos servos, eles vão ser, né, levados ali à servidão dentro do Egito. Eles vão construir ali, né,
algumas cidades, algumas pirâmides. E ali depois ali, por causa dessa servidão, eles vão clamar ao Senhor. Diante do clamor deles, Deus vai intervir, porque Deus jamais vai intervir se você não clamar. E ali então eles vão sair, mas eles vão sair do Egito querendo aquela questão assim, eu quero que me dá, eu não quero conquistar. A grande diferença da primeira e da segunda geração é isso, a primeira geração sobrevivia, a segunda geração conquistava. Então assim, eu quero trazer porque a segunda geração eles foram moldados, né, no calor do deserto e também no frio do deserto. Porque, para quem quiser, entender um pouco mais, o deserto durante o dia é muito quente, mas à noite é muito frio. E esse processo, de esquentar e esfriar, muitas das vezes ele tende a quebrar algo que é duro. Mas se a gente for aprofundar um pouco mais nisso, o diamante, para ele ser moldado, ele é superaquecido pelo magma da terra. Mas depois ele vai resfriando, ele vai subindo para a superfície da terra e vai resfriando. E ele vira uma pedra quase que inquebrável. Então assim, aquela segunda geração ela foi moldada na dificuldade. Eu penso comigo assim, sem sair dentro da Bíblia, que aquela geração ela rodeava Canaã, a terra que manava leite e mel. Aquela terra que a primeira geração desprezou. E ali eles deviam olhar aquilo ali e falar assim, era pra gente estar ali. Mas a gente está aqui nessa dificuldade, mas era pra gente estar lá. E eu imagino Moisés falando para ele, mas em algum momento Deus vai permitir uma nova oportunidade de vocês entrarem ali. Não desperdicem. Seus pais não quiseram entrar, mas vocês novamente vão ter essa oportunidade. E eu penso assim, que quando Deus levantou essa oportunidade de novo, agora sob a liderança de Josué, eles ali entraram ali e tomaram posse e herdaram Canaã. Então assim, às vezes Deus está permitindo uma dificuldade, você está achando que essa dificuldade vai te matar, mas não vai não. Deus está te permitindo você passar por isso aí para você ganhar resistência, para você ser uma pessoa resiliente. Porque talvez em algum momento lá atrás você teve várias oportunidades, mas não soube aproveitar da melhor maneira. E agora está vindo o tempo da dificuldade. Mas Deus está te moldando nessa dificuldade porque novamente a oportunidade vai aparecer. E quando ela aparecer, você vai dar valor. Você não vai rejeitá-la novamente, você vai ter sabedoria. Você vai ser uma pessoa mais madura. E aí então, você vai prosperar para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Eu lembro de um seminário de missões que eu fui há uns dias atrás, na Assembleia de Deus lá em Belo Horizonte, e teve um pastor que veio lá da Ucrânia. E ele estava contando sobre o testemunho dele, de como Deus levou ele para a Ucrânia, que é lá na Rússia, e falando com ele, ele saiu daqui e foi para lá, abriu um ministério do nada. E ele falou assim, irmãos, é preferível você ficar agora, sendo moldado para o Senhor. E quando Deus te levantar, você não parar mais. Amém. Porque você querer iniciar lá em cima e às vezes vir uma tribulação e você regredir. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te deixar resistente. Para que quando Deus te colocar lá, que você estiver preparado, você poder ir e não voltar mais. É o que Paulo diz ali, em Atos dos Apóstolos, quando chega um profeta ali, se eu não me engano, por nome Ágabo, que vai falar para o pessoal de quem são essas vestes, ele será ligado, será aprisionado em Jerusalém. E as pessoas tentam ali, dissuadir a Paulo, a falar para o pessoal, não vá a Jerusalém, porque você vai ser preso. E Paulo falou assim, eu estou pronto a não ser somente preso, mas se preciso for, a morrer pelo Evangelho. Eu estou pronto, eu já fui trabalhado. Então, às vezes a gente fica assim, Deus, eu quero... Às vezes a gente ouve, na verdade, me perdoe. Deus está preparando a sua bênção. Não, eu já falei isso algumas vezes. Deus não está preparando a sua bênção já está pronta. Amém. Deus está te preparando para receber a bênção. Amém. Porque quando Deus entrega é muita responsabilidade.
Né? O pastor, né, que já tem uma longa caminhada, sabe muito bem disso. Se Deus tivesse entregado o pastoreio para ele, talvez antes dele estar preparado, talvez ele teria repreendido, não teria suportado a pressão. Mas Deus entregou ele na hora certinha. E existe Deus está me trazendo aqui, existe uma interpretação, ou às vezes, por assim dizer, daqui a pouco eu me lembro o nome do adjetivo, que Deus me faz lembrar algo interessante, que quando você é criança, toda vez que você cair, quando você estiver na caminhada, vai ser de um lugar baixo. Então a queda, igual, mesmo que você venha a machucar, como existe um poder de cicatrização muito mais maior, melhor dizendo, vai ser muito mais fácil cicatrizar e continuar a caminhada. Mas se você cair quando adulto, que aí no caso você vai cair na sua caminhada de um lugar mais alto, o risco da cicatrização não acontecer é eminente. Então, de forma assim, a gente pode fazer uma comparação, na verdade, acerca da nossa vida espiritual, acerca daquele que, no qual o Paulo diz que é acerca do leite. Só os meninos. Mas a verdade, amados, é uma coisa muito séria, porque o Senhor um dia me fez lembrar de grandes nomes, pessoas que estão na mídia, né? São conhecidos, são, por assim dizer, pessoas famosas no meio evangélico, que qualquer pontinho fora é um pontão, mas é por causa da onde ele está, o caminho que ele galgou e a altura, a altitude que ele vai estar. Então, de maneira que o molde do Senhor, como disse lá quando Deus levou o profeta lá para o Querite, que nós venhamos a almejar esse Querite. Porque Querite nada mais, nada menos quer dizer que molde, né? Transformado. Então, de maneira que nós venhamos almejar o Querite. Que nós queremos estar em altos lugares, que é promessa de Deus, tanto é que nós somos feitos coroa da criação. E a coroa fica onde? Não é? A coroa é feita para ficar na cabeça. Muitas das vezes ela está em outro lugar, mas ela é feita para colocar na cabeça. Então, de maneira onde? Lugar alto. Então, de maneira nós somos a coroa da criação, no topo. Só que, quando nós vamos ocupar um lugar alto? Quando estivermos preparados certo. A linha certa de raciocínio é essa. Só que, infelizmente, pessoas querem galgar altos lugares, sendo que não está pronto nem para ficar no baixo. Não está pronto nem para ficar no baixo. Então, que o Senhor nos molde para o momento certo. E lembrando que há um tempo diferente para cada pessoa. Às vezes a gente quer fazer comparação, né? Mas o irmão tem 6 meses e já está lá. O que mais tem é isso, né? Não é? É uma comparação. O cara começou hoje e já está lá em cima. Mas, vamos lá colocar o caso do Davi. Assim, eu ia trazer outro ponto, eu ia trazer outro exemplo. Eu ia trazer um exemplo assim, porque na vida de José foram 13 anos, mas na vida de Moisés foi 40. Né? Então assim, se for assim lá, nós conseguimos colocar de Gênesis Apocalipse. Todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem um tempo, né? Para ser moldado, para estar pronto, para exercer aquilo que Deus tem para a vida dele. E um negócio que é interessante, que a visão do tempo é humana. Exatamente. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Exatamente. Então, como se conta o tempo? Não é verdade? Não, e fora de tempo assim, só para saindo um pouco da Bíblia e saindo também um pouco da Bíblia, mas também meio, que é a criação, né? O universo ele tem um tempo tão diferente que, se eu não me engano, no século passado fez um estudo que, por exemplo, se seu irmão gêmeo, se colocar ela no universo, no espaço, fora da Terra, da velocidade da luz, coisa que pra você é 60 anos, pra mim é 3 meses. Tipo assim, 40 anos que eu tô, 40 anos pra você. Você vai estar com 100 e tantos anos, pra mim passou 3 meses, porque o tempo do universo é diferente. E por que pra Deus não vai ser diferente? Depois da órbita da Terra. Depois da órbita da Terra, o tempo do universo é diferente. Por que pra Deus não vai ser diferente? Né? E também nós estamos aqui
saindo da Terra, né, que é um tema que vai dar, não dizer conflito, né, mas que pode até ter muito comentário, né, que é sobre vida fora da Terra, né, por que Deus criou só o homem na Terra, né? Eu estou perguntando vida, eu não estou perguntando vida inteligente, estou perguntando vida. Não estou perguntando ET, estou perguntando vida. Pra você acha que já teve ou tem vida fora do mundo? Olha, eu não fico indagando muito a respeito disso não. Então eu não tenho muito a colocar, porque realmente eu nunca parei, por mais que seja um assunto às vezes, né, muito discutido, se tem, se não tem. Eu gosto assim, de pegar aquela palavra assim, ó, as coisas não reveladas são para Deus. As reveladas são para nós e para nossos filhos. Quer dizer, nós devemos passar aquilo que é revelado, aquilo que é de conhecimento. Se não é de conhecimento nosso, né, é de Deus. Então, assim, eu não fico muito questionando, indagando a respeito de será que tem, será que não tem. Porque não importa, para nós, né? Não estou falando pros estudos. Sim, então, assim, então realmente eu não fico muito mesmo me questionando isso, se tem ou se não tem. E a verdade é que até mesmo os cientistas, querendo ou não, as informações que são dadas por eles a respeito de ter ou não ter vida fora do planeta Terra são complexas. Primeiro, que o universo é, como se assim diz, quase que infinito, né? Porque todo infinito, tempo quase. Sim. Pois acerca do que é dado. Então, assim, existe a galáxia, as galáxias, né? E em todo tempo, o que é dito, descobrem-se novos, igual tem a Via Láctea, não sei o que e tal, e outros sistemas solares, fala que existem outros sistemas solares e tal. Só que a Bíblia nos relata acerca da criação, o Jardim do Éden, e aí, por conseguinte. A Bíblia relata um pouquinho dos dinossauros, né? Que, segundo o cientista, viveu mais que o ser humano, até hoje, né? Porque a Bíblia não comprova isso, mas a Bíblia revelou um pouquinho de dinossauro e partiu ali, nem no começo da Bíblia fala de dinossauro, né? Fala lá lá pra frente, né? Fala, mas a Bíblia inicia com a criação da Terra, né? Porque importa é isso, né? Pra nós importa é isso, né? E a verdade, assim, é um tema interessantíssimo, vai ser discutido até mesmo por horas, só que existe uma situação que nós temos que entender que muitas coisas trazido para o meio, né? Aí a mídia vem e rega e tal, até mesmo para nos tirar do foco, né? Para nos distanciar daquilo que muitas das vezes nós estamos tentando aprofundar, que são as realidades de Deus. Não é? Tem vida fora, externamente ou não, né? Tanto é que, assim, comprovadamente, né? O Sol é o centro, né, dessa galáxia que nós estamos, e ele tem intensidade para mais e para menos. Quanto mais próximo, mais quente. A Terra ocupou uma posição, parece que é o terceiro planeta, né, do sistema. É o terceiro planeta do sistema. É a posição perfeita, na verdade. Perfeita. Então, assim, ela tem até a órbita, né? Que ela, no caso, a forma que gira, a posição, tal. E tudo assim, muito perfeito, né? Porque Deus criou tudo muito perfeito. Aí, muitas das vezes pode ter uma indagação, mas são 9? Não, na verdade, os estudos hoje são 9, mas tem muito mais. E sim, pois é, mas na órbita do Sol. Então o que acontece com a ação? Eu até me lembro, eu estudei, na época nós ficamos tão estudando esse negócio de quantos planetas, quem ocupava qual lugar. Só que o que acontece nisso tudo, mano? A pergunta do cientista, que é um homem natural, uma pergunta natural, raciocínio, porque nós somos um animal racional, segundo a ciência classifica dessa forma. A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação, a ciência fala que nós somos um animal racional. Beleza, tudo bem. Então, de maneira que, segundo o raciocínio humano, né, para que existem outros planetas?
A Bíblia fala que tudo foi criado para Deus e para Ele e por Ele. Quando nós somos a coroa da criação, Deus achou interessante criar e ponto final. Porque tem uma situação assim, vamos colocar assim, existe um labirinto muito distante acerca, até mesmo do assunto, que a gente chega e fica na beira, como diz, na orla ali do labirinto, ou melhor dizendo, da lacuna que tem, né? Daquela lacuna, observando aquele grande vão. Porque a verdade é que cria-se uma interrogação, né? Para quê e por quê? Agora, se tudo foi feito para ele e por ele, né? É porque, tipo assim, a possibilidade de ter, né? Deixar bem claro que nós estamos um podcast cristão, só que nós estamos falando da criação. Não saiu de Deus. Quem criou foi Deus. Então, assim, nós não saiu nada do tema nosso, não saiu nada. O que acontece? Teve, se eu não me engano, bilhões de anos atrás, Marte já foi coberto d'água. Né? Hoje tem até os lagos d'água lá e tal. Saturno, pra quem não sabe, Saturno, do planeta dos anéis lá. Eles não tem como você pisar nele. Ele é gás. Ele é um gás. Não tem como uma nave, algo do tipo, chegar lá e pousar pro povo descobrir ele. Até hoje, por isso que ninguém foi lá. Né? E nos anéis, tem um anel lá que ele é oceano. É água. Então assim, eu sou muito neutro nesse ponto. Mas sinceramente, eu acho que teve uma vida assim, não uma vida inteligente. Mas eu acho que já teve um ser vivo. Né? Porque a possibilidade é muito grande. Tem, por exemplo, o Rio Tietê. O Rio Tietê é o rio mais poluído do Brasil. Tem um peixe que consegue viver lá dentro. Né? Que parece que ele, como é que eu posso dizer? Ele se modificou para viver lá dentro. Né? Com o passar dos anos, ele se modificou para viver lá dentro. Então assim, Mas teve uma mutação. Isso, uma mutação, mais ou menos isso. Tipo assim, ele consegue sair para respirar e não engole a água dentro. Então por isso que ele não morre. Mais ou menos isso. Aí, a porcentagem de ter, já teve uma vida fora do planeta é muito grande. Porque a Bíblia, como que eu posso dizer? Os outros planetas não acharam vida como se Deus tivesse, não é largado, mas ter importado com a Terra de criar um homem. Que é uma reserva. Isso, mais ou menos isso. Porque com o passar dos anos, Marte parece que foi secando e tal. Aí parece que... Lembrando, amados, que isso tudo segundo a ciência. Não estou comprovando nada, não está na Bíblia, mas é algo interessantíssimo a comentar. Sim. Né? Porque é uma criação de Deus. Verdade. Né? Então assim, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim é algo que eu acho que já teve. O povo fala que quem chega numa prisão e tal, voltando ao assunto, né, do testemunho e tal, quem chega numa prisão e tal, diz que tem um cômodo lá, né, que é feito para se cultuar a Deus. Onde é que você foi isso mesmo? Normalmente, tem um espaço, né, não que seja destinado somente para isso, mas assim, no banho de sol, né, que é o tempo, todo dia eles dão um tempo para você sair da cela, onde você fica num espaço onde tem uma quadra para jogar uma bola, né, para você fazer um exercício, fazer alguma coisa ali, né, cada um faz o que bem entender, uns ficam lá só sentado, tomando sol e tal. E aí tem realmente um espaço onde todo mundo junta ali, se reúne, né, aonde que todo mundo respeita ali, nesse momento onde que tá todo mundo reunido ali para entoar cânticos, louvores e depois para ministrar uma palavra ali. O que eu acho interessante que você falou que na hora lá do culto, né, os outros que não querem falar, respeita, né? Por mais que a ciência tenta desrespeitar Deus, né, discutir Deus e tal, o mundo, querendo ou não, respeita. Nós sobemos no monte ali e para cultuar a Deus,
o que é que seja, o que estiver fazendo, até sai. Sabe? Tô mentindo? Não é verdade. Até sai. Por causa que respeita. Fala o microfone, fala. Ah, tá. Até respeita, né? Pode ser qualquer coisa, criminoso, assassino, qualquer coisa, né? Respeita, é algo tão interessante, né? Tipo assim, Deus é maior, né? Tipo assim, tá cultuando Deus, como Deus é maior, tem que respeitar. Não sei como é que eles pensam, mas na lógica é mais ou menos essa. Esse pessoal, eles têm um entendimento deles como Deus é uma entidade. Classificações inúmeras, né? Só que assim, o que temos que ver é que a grande maioria das pessoas que... Vamos até voltar o povo lá, o povo israelita. Eles eram conscientes da situação. Aí uma vez, quando meu pai faleceu, o rapaz, eu não lembro se na época ele estava desviado, ele chegou e colocou para mim uma interpretação interessante acerca de quando o homem morre. Ele falou, olha, mas o espírito sai em desespero, não tendo ele, Jesus como Salvador, não tendo certeza de morar na glória. Então ele sai em desespero, porque perdeu tudo. Porque o povo de Israel tinha consciência das situações, aquilo que eles estavam vivendo, né? Quando no caso estava em cativeiro e outras, as batalhas eram perdidas e tudo, eles sabiam da situação. Assim as pessoas que a gente lidar, no caso a gente encontra aí no monte, às vezes em alguns lugares que a gente vai, eles até eles pedem oração, ali respeitam, às vezes não manifestam nada, mas também não ficam por ali. Não porque eles, assim, por assim dizer, na grande maioria das vezes não é porque se sentem mal, mas é porque eles se sentem tão sujos, por assim dizer, eu entendo comigo que é assim, e eles se afastam. Ou muitas das vezes eles entendem que eles estando ali e vão estar nos atrapalhando, porque a prática dessas pessoas, às vezes, que a gente conta por aí, é sempre uma prática errada diante de Deus. Né? Então, de maneira que, querendo ou não, né, entendendo que nós entendemos dessa forma, eles respeitam. Até um rapaz, eu nunca fui no centro espírita, mas um rapaz falou que quando, no caso, no centro espírita, no dia que ele foi, quem era o líder lá no caso, fulano e tal, né, pedia permissão para Deus, para eles fazerem aquela bagunça lá. Então, de maneira que... Não só essas pessoas, mas tipo assim, né, que já foi, hoje já é pastor, eles contam como é, né? E eles sabem que eles pedem permissão para Deus, para trabalhar nisso. Agora assim, eu acho que não é respeito com a gente, a carne nossa, Não. mas sim no que nós vamos fazer, adorar. Isso também é até bíblico, né? É até bíblico, igual, por exemplo, quantos homens de Deus e mulheres de Deus, a Bíblia relata que quando eles foram até mesmo passar por um reino pagão, e Deus manifestou de alguma forma, ou que Deus não manifestou nada ali, vamos colocar o caso de quando Josué atravessou com o povo o Jordão, né? O povo lá de Jericó estava atônito, o pessoal estava morto de medo, porque eles ouviram contar os grandes feitos que o Deus do povo de Israel estava fazendo, e eles estavam no caminho. Então eles imaginavam, acabou tudo. E a verdade é que aconteceu, acabou tudo. Eles continuaram sendo pagãos, mas que Deus fez, né, coisas ali tremendas. Que falando nisso, né, de o povo tomar a terra dele novamente, de novo, voltando a assunto que nós estávamos comentando no começo, sobre o povo questionar, né, por que Deus permitiu o povo hebreu matar. Na verdade, se você for ler, o tempo todo Deus deu oportunidade. Não, em todo tempo. O tempo todo, Egito. Nas 10 pragas, o faraó tinha oportunidade. Nas 10, o faraó tinha oportunidade de liberar o povo. Nas 10, continuou porque quis. Lá em Jericó, por exemplo, vou usar só esses dois tempos. Em Jericó, quando Israel fica rodeando a cidade lá, né? Jericó. Ele ficou 7 dias. Os 7 dias, Deus deu a oportunidade. Tô errado?
Não. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, entende-se que sim, porque, igual, por exemplo, por que esse prazo? Eles poderiam chegar com, fosse um rolo compressor e acabar com tudo. Tanto é que Raabe, a Bíblia descreve a respeito de Raabe, ela e a família foram, foram retirados daquela situação toda. Mesmo, vamos dizer assim, Raabe estava pra eles, né? Tava num termo muito desrespeitoso pelo trabalho. A Bíblia fala que Raabe era prostituta. Então, aí tipo assim, pra Deus, novamente, nós provar o que nós estamos falando. Vamos dizer das mais impuras que estavam naquela cidade. Vamos dizer assim, da mais impura. E Deus perdoou ela. No meio da sujeira, mais suja. Tá tudo ruim, né? Cheio de imundícia. Tá tudo ruim. Mas é que você vai fugir. E frisando dentro dessa palavra que da descendência de Raabe nos veio Cristo. Verdade. Isso. Da linhagem. É verdade. Da linhagem de Raabe. Verdade. Né? Então ali ela foi uma precursora para que Cristo viesse. Então assim, aí você vai pensar assim, mas Deus, dentre tantas outras mulheres mais virtuosas que Raabe, por que Raabe? Porque Deus usa coisas que não são para que sejam. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Exatamente. Então assim, a gente vai ver, né, também, posteriormente, Ruth, moabita, estrangeira, também vai, né, dar ali a linhagem de Cristo. A coisa que a gente tem que... lembrando aqui, em 2 segundos, a questão de que não, para Deus, em situações X, ele quer usar, ele achou graça, ponto, acabou. Nós falamos acerca do tempo e nós podemos agora entender isso, nesse raciocínio, justamente, o que é feito. E achar graça. Então, assim, obviamente, é inexplicável. No caso, eu sou pastor por misericórdia de Deus. Eu me lembro que a minha avó, que é a pioneira da família, ela me lembrou o dia que eu cumprimentei ela a primeira vez com a paz do Senhor. Ela já estava ligada que eu tinha aceitado a Jesus. Não tinha contato para ela, porque a gente morava. Eu morava aqui, ela morava mais longe, né? Eu morava em Curva, estava morando com a minha mãe. E a gente não se comunicava, nessa época não tinha como comunicar por telefone. Celular, essas coisas, a gente quase não se via. Bem antigo esse caso. Então, assim, tem 20 e alguns anos, 6 que eu sou servo do Senhor, com misericórdia dele. Então, a primeira vez que a paz do Senhor, ela me lembrou do que eu falei com ela quando eu era criança, que eu não me lembrava. Pois é, meu filho, está se cumprindo o que você me disse. Que quando você crescesse, você queria ser um pastor. Caraca. E a verdade amados, eu falo com toda a propriedade de Deus, que não fui eu que disse. É o chamado, é a marca. A marca de Cristo. Porque a verdade é que quem vai almejar algo tão árduo? É verdade. Se você quer ser um verdadeiro em Cristo, é árduo, mas é honroso. Então, assim, a minha avó me lembrou, falou, está se cumprindo. Então, para a glória do Senhor, isso, amados, eu louvo a Deus, porque Deus ele vai nos trazendo a lembrança através do Espírito de Deus, né? E as grandezas de Deus vão se cumprindo, as coisas de Deus vão se cumprindo, né? Uma após a outra. E lembrando, né, nós estávamos falando a respeito da linhagem, a Bíblia fala assim, a respeito da... Parece que está em Salmos, né? Quem poderá entrar no Santo do Santo? Quem será capacitado para isso? Não é? Quem será capacitado para isso? Quem tem as mãos limpas, coração puro. Então, assim, essa purificação só pode ser dada por Deus, mas através, né, do nosso derramar, da nossa entrega. É como estava dizendo, que tipo, é como o Paulo falou lá, eu sei quem tem o Cristo. Então eu vou continuar com isso tudo que eu estou aqui hoje, engrenado, porque eu estou decidido, eu quero isso.
Vai ser doído, é difícil, muito. Mas é honroso. É verdade. Porque o que nós temos é no porvir. Exatamente. Né? Não almejando, né, coisas corruptíveis, perecíveis. Né? Muitos aqui, né, correm atrás, né, de status, de fama, de bens materiais, né, que a gente poderia ficar aqui falando tantas coisas, mas nós almejamos, né, algo no porvir. Como Abraão ali, né, foi prometido pela terra de Canaã, mas a única coisa que ele herdou daquela terra foi um cemitério. Somente isso. Porque ele não almejava aquilo ali, mas ele almejava a pátria celestial e corruptível. A própria palavra nos traz essa passagem, né? Então, assim, a gente tem que realmente também almejar isso. O reino que há de vir. Então, assim, que nós deixamos essa ganância, essas coisas corruptíveis passageiras e venhamos, né, nos ater na palavra, na fé. E só voltando ao que o pastor, né, falou sobre graça, né? Lembremos-nos que graça, né, a tradução ali, né, da palavra graça é favor imerecido. Não merecido. Glória a Deus. Glória a Deus. O que acontece? Você falando de Abraão aí e tal, né, da descendência dele, eu lembrei de um termo que muitas pessoas usam hoje, né? Por o Brasil ser tamanho do continente, fala a verdade. É continental. O Brasil é um continente, né? Por ele ser assim, e por ele ter a Amazonas, né, a maior floresta do mundo, né? Muitos países querem Amazonas, né? Porque não, né? É algo que se eles tomar, tá doido. Dinheiro demais, né? Então, assim, você acha que por Brasil estar com Israel, ser um aliado de Israel, Deus não permite ter uma guerra, né, para tomar Amazonas, né, ou então outros territórios, né? Porque Minas Gerais, se eu não me engano, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, tem todo o país aqui, todo o estado do Brasil, querendo ou não, é tamanho de país, por aí, né? Eu só não me recordo qual, mas Minas Gerais é tamanho de um, né? Entendi. Entendeu? Por isso que eu tô falando que é meio continente. Você acha que por Brasil ser muito aliado de Israel, Deus ajuda nesse termo? Olha, nesse quesito, né, de por que não haver uma guerra para que eles possam tomar possessão da Amazônia, igual você trouxe, ou de outras riquezas de matéria-prima que o Brasil produz, enfim. Eu não vou dizer porque o Brasil é aliado dos Estados Unidos, ou de Israel, ou de outros países também. Mas eu tenho, né, assim, que para mim, hoje em dia, depois do tratado, né, que eles constituíram a ONU em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje em dia tenta se resolver todos os problemas, né, do mundo através, né, do diálogo, através ali, né, da política, num termo assim mais geral. Mas assim, no meu entendimento, não é especificamente pelo Brasil ser aliado de A ou B país, mas eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento, né, das bombas atômicas, hoje em dia eu entendo que se houvesse uma guerra, se estourasse uma guerra, eu acho que o ser humano, a vida em geral, não só o ser humano, mas toda a vida não suportaria uma guerra atômica. Então, assim, eu acho que o risco, né, da potência de ter uma guerra hoje é o que elimina exatamente a guerra, porque se qualquer país quiser intervir no Brasil, os opositores daquele país também vai querer reivindicar.
então vai gerar talvez uma guerra. E isso, né, é o que traz. Mas se for por olhar assim, não é desconcordando assim não, né? São vários pontos, são vários. De novo falando, né? Não é desconcordando do Guilherme, mas são vários pontos que podemos, né, analisar. Estados Unidos, vamos usar 3 países. Estados Unidos, China e o maior país do mundo. Rússia. Vamos lá. Eles estão tentando, como pode dizer, pegar, não me lembro muito bem, não recordo muito bem, que eu vi tempão já. Pegar como se fosse um gás que está na Lua, que ia dar um novo combustível, o melhor combustível do mundo, né? Que eles estão tentando tomar. Os Estados Unidos era aliado à Rússia e China ficava de fora. Aí a China falou assim, se eu ficar de fora, eu mesmo vou criar uma estação para pegar esse gás, né? Porque como sempre, China é um dos maiores países de tecnologia, né? Rússia, vendo China criando seu próprio estação, falou assim, eu não vou depender dos Estados Unidos, eu vou criar a minha também. Então assim, um tentando debater com o outro. Um tentando debater com o outro para ver quem chega primeiro, quem pega mais e tal. Tipo assim, se fosse olhar pro lado disso, eles tentar ser um maior que o outro, um mais rico que o outro, um mais poderoso que o outro, a porcentagem de entrar numa guerra é muito alta. E se for olhar pro lado disso, a porcentagem deles entrar numa guerra é muito alta. Você não acha, não? Na verdade, essa guerra por poder ou por centros, né, de poderes onde eles possam intervir, aconteceu durante a Guerra Fria, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo vai entrar ali numa Guerra Fria que foi disputada exatamente pelos Estados Unidos e pela Rússia, né, a antiga União Soviética. Vai acontecer ali então que eles vão digladiar mais sobre a ideologia, né? A antiga União Soviética, hoje Rússia, né, com o socialismo, e os Estados Unidos com o capitalismo. Não? Então eles vão ter os centros de influência, né? O Oriente ali ficou mais socialista, comunista na verdade, né? E a parte ocidental, né, mais capitalista. Então eles foram digladiar. Mas por que eles realmente não houve uma guerra? É exatamente pelo desenvolvimento da potência das armas. Eles sabiam que se eles usassem, né, as armas atômicas, eles não iam simplesmente vencer. Todos iriam perder. Então, pelo desenvolvimento das guerras, foi o que realmente anulou. Né? Então, com a criação também da ONU, que sempre intervém, porque eles são... Porque a ONU há representantes de cada um dos países, né? Então, que aderiram, né, a esse pacto de tentar resolver as coisas pelo diálogo e não através das armas, pela força. Né? Então, assim, eu vejo que essa questão de não haver mais as guerras é por causa da potência que todos os países hoje em dia têm. Tanto... É porque é verdade, no meu entendimento, que a guerra ela só traz pobreza. A guerra, em qualquer que seja a situação, é regressão. E como o povo hoje está mais ligado, mais antenado, né, a mente está mais desenvolta, eles entenderam que o embate através dessa intervenção bélica é uma coisa irracional. Porque os países mais envolvidos têm armas, uma potência para destruir o mundo. Essa questão do enriquecimento do urânio e não sei o que lá mais é um problema grave. Então, assim, claro que, obviamente, claro que tem a mão de Deus nisso tudo. Né? Porque, por isso. Glória a Deus, porque se no caso desse um start nessa questão de lançar, no caso, deu um start, o mundo não vai existir. Imagina se o cara do comando lá, o botão tá aqui, desmaia e cai nesse botão. É uma coisa mais segura, né? O que acontece? Todas as que tem, a gente sabe, lá de Hiroshima, que teve um caso lá, né, que são as cidades, né, as bombas acertou Nagasaki e Hiroshima. Então, assim, até hoje tem problema.
Pessoas com câncer, desenvolvem uns negócios esquisitos, tal. Lá no que teve aquele problema lá na Rússia, que teve um problema lá da usina nuclear e tal. Então, assim, isso assim, foram acidentes pequenos, né? Assim, por assim dizer, pequenos, com a potência que foi desenvolvida essas armas que tem. Seria coisa assustadora. Então, de maneira que, com certeza, isso, com toda certeza, é para dizimar, se no caso acontecer, dizima toda a raça humana. Todos esses bilhões de seres humanos. Isso é tudo igual. Porque o químico, né, no caso, essas misturas que a gente, o próprio Deus nos permitiu manipular, né, que muitas das vezes usar por bem. A mistura disso aí é um caso muito sério. É igual o caso da pólvora. Né? Igual, por exemplo, essas detonações que tem essa mina aqui perto de nós. As detonações são calculadas, né? Então, quer dizer, se vocês quiserem fazer um desespero, vamos colocar um terremoto e alcançar X na escala, é só errar a mão, colocou um pouco mais de explosivo, virava uma bagunça. Então, assim, né? Se no caso quiser, igual o caso das bombas, se no caso quiser um problema maior, libera uma meia dúzia e pronto. Já acaba com a vida. Acaba com os filhos da bilhões. Entendi. Focando rapidinho, mais uma vez, já que vai ser cortado também. Também ainda trabalha, agora trabalho mesmo. Só lembrando, se você for abordar mais algum tema específico, porque eu vou lá no Belo Horizonte. Então, qual hora? 8h30. Qual hora você tem que ir? Se terminar até umas 9, se você já calcular o que você vai trazer, qual mais o tema você quer trazer. Demora, né? Demora não, não precisa de jeito. Olha! Só que aí, né? Se o Senhor permitir, eu acordar, né? Eu vou abordar mais japonês depois. Sim. Vamos lá, voltando. Então, vamos lá. O que acontece? Eu já ouvi alguns relatos, você mesmo e tal, sobre ver coisas no mundo espiritual, né? Pelo mundo fala que é fantasma, né? O mundo fala que é fantasma. Mas eu não diria fantasma, isso eu já falei com a mãe, eu não diria fantasma, né? Porque pro mundo fantasma é uma alma, né? Que saiu do corpo e tal, e não encontrou lugar pra ir, né? Mas eu diria que já é algo de Satanás mesmo, né? E tal. Porque nós aí no YouTube, pessoas indo em casa e tal, vai buscar aquilo. Quem busca acha. A Bíblia nem fala isso. Aquele que busca acha. Então assim, o que você acha sobre esse assunto assim, a dizer assim? Olha, sobre esse assunto assim, né, o mundo espiritual, né, ele é mais realista do que o mundo material, né, do que o mundo natural. O problema é que a gente não vê, né? Exatamente, né, a gente não vê ele. Não dá acesso pro meio doido. Então, assim, há, né, relatos de pessoas que falam que já viram isso, ou que viram aquilo, ou que testemunharam alguma coisa, enfim, são muitos relatos que você vai ver de diversas pessoas diferentes. Eu não acredito muito nisso, né? Então, assim, eu deixo para cada um, né, ter sua própria análise, né, do assunto. Mas sobre a coisa que você falou, sobre a questão das experiências espirituais, né, que eu relatei, foi que nem uma vez o pastor falou, né? Ele relatou uma coisa assim: irmãos, vai ter vezes que você vai viver uma experiência espiritual que alguém vai falar assim: mas Deus não faz dessa forma. Mas o que você viveu com Deus, ninguém te tira, ninguém te toma. Então, assim, eu já tive visão acordado, né, onde que eu, né, acordado, eu ouvia as pessoas conversando, eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo à minha volta, mas eu estava de olho fechado e Deus me mostrando uma visão, eu tentava mudar ela na minha mente, mas eu não conseguia alterar o que eu estava vendo, né? Porque também não é editor de vídeo, né? Exatamente.
E ali eu vi a visão ali, eu vi as pessoas conversando ali, eu tentava ali e Deus me mostrou algumas coisas. Então assim, eu já tive algumas experiências que Deus me permitiu de ter, né, acordado, já tive muitas dormindo. E uma das, assim, das mais extraordinárias foi um momento que eu estava passando, né, de grande tribulação assim, e eu ouvi uma voz como se fosse no meio de um sussurro no meio dos ventos, né? Eu ouvi uma voz nítida, como a gente conversa aqui, falando ao pé do meu ouvido, como se fosse um vento passando assim, mas a voz falou. Então assim, Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, né? então assim, eu já tive esse tipo de experiência da parte de Deus. Então assim, cada um, Deus vai falar de uma certa maneira, Deus vai permitir uma experiência diferente. E às vezes algumas pessoas não vão acreditar. Tudo bem, elas não vão acreditar, mas ninguém me tira isso. Nada. Nem o mundo, nem os anjos, nem o agora, nem o passado, nem o porvir, nada vai me tirar essas experiências. Teve um menino que tava me perguntando sobre justamente isso, né? Eu tive eu tive uma visão, eu falo, né? Falo assim, eu acho que a visão e tal. O que você pergunta pra mim, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu não tive a visão que você teve. É algo assim, você a dizer, né? Algo, como você disse, ninguém tira. É algo a você a falar, não, foi justamente algo de Deus, ou então algo da minha mente, né? Que, por exemplo, isso que eu até esqueci o nome, que quando você, muitas vezes, até é raro acontecer isso na vida da pessoa, que a paralisação do sono, né? Que você tá dormindo, mas você acorda, como dizer que você é muito rápido, né? Você acorda muito rápido e o meu cérebro não mandou a opção não, né? A coordenada pro corpo para dizer, não, ele voltou, agora você começa a mexer, né? Mais ou menos isso. Então assim, você fica parado, você não consegue mexer nada, não consegue gritar, não consegue falar nada. E tem pessoas que falam que vê algo se mexendo, do tipo, né? Algo que o cérebro constrói, algo que o cérebro ele dá a visão para você. Agora, a visão de Deus é algo que você sente que é de Deus. É algo que você, não, vem de Deus, né? Então assim, eu falei com ele, é algo que você tem que analisar e falar, não, é Deus. Ou então é algo que o meu cérebro construiu, né? Eu vejo assim, questão de visão, revelação, toda essa parte, você vai ver assim, que ela vai se encaixar dentro da Bíblia, porque tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Então assim, Deus vai te dar uma visão. Por exemplo, assim, eu vou, né, testemunhar de uma entre outras que o Senhor me deu, que o Senhor, né, nessa visão, foi uma visão noturna, Deus me levantava entre o céu e a terra assim, eu olhava para frente assim, e eu via assim a mata verdinha, o céu azulzinho, sabe, aquele cenário muito... Eu tava no meio. E eu tava entre o... Parece uma música, hein? Eu lembrei de uma música. Eu estava entre o céu, Deus me tomou, me colocou entre o céu e a terra, e eu olhei para frente e eu vi assim um cenário muito bonito, né? Um céu azul, a mata toda verde, o lago, né, azul, assim, aquela visão muito bonita. E aí eu lembro que nesse momento eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás, que eu voltei a olhar para frente de novo, eu via a mata toda incendiada, a terra rachada, e via-se o céu negro. E eu tentava voltar aquele cenário na minha mente, novamente aquele cenário bonito. E quanto mais o tempo ia se acelerando, mais ia as coisas ficando mais assim, tenebrosas. Mas aí eu lembro que a visão foi se adiantando, foi se acelerando, e lá no fundo assim eu fui ver uma luz. E aí eu vi uma luz e aí assim eu ouvi uma voz falando assim, avisa o meu povo que eu estou voltando. Para se preparar, porque o tempo vai estar findado, né? O tempo já está determinado. E aí eu lembro que eu fui anunciar isso, né? E desde então, assim, né? Eu sempre passo, né? Eu se preparo
se prepara para as bodas, se prepara para a volta do Cordeiro, né? Que hoje vai vir, hoje ele está como nosso advogado, né? Mas ele virá como juiz. Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Então, assim, se você tem feito boas obras, né, o Senhor vai recompensar. Mas se você também estiver fazendo más obras, né, o Senhor também vai te dar recompensa, né, mas vai ser uma consequência. Né? Então, assim, vai ser um juízo. Então, assim, a gente tem que prestar bem atenção. Então, assim, né, sobre essa questão de visão, as visões e as revelações têm que estar condizentes com o que diz a Bíblia. Né? A Bíblia vai falar assim que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. A própria palavra vai nos dizer isso. Então, assim, tudo tem que estar dentro. A visão, a revelação tem que estar encaixado dentro da Bíblia. Se tiver distorcido do que está na Bíblia, desconfie. Desconfie que é alguma coisa que seu próprio consciente está gerando, a parte humana está gerando aquilo ali. É igual nós disse, né, do cego e tal. O que acontece? Você estava nos contando aí sobre seu testemunho e tal. Quando saiu da cadeia e tal, qual foi o primeiro lugar assim, você contar seu testemunho na igreja? Como foi? Né? Qual igreja foi? Mas calma aí, você lembra a hora, o minuto, o segundo, não vai lembrar o primeiro lugar que você foi aí, né, João? Aí eu lembro que, né, eu saí e aí foi até a pastora Vanilza, foi junto com a minha irmã, né, me buscar lá. Ela deu toda essa atenção, esse suporte, a gente foi lá e tal. E aí eu saí e aí daí a gente foi e programou pra gente, né, fazer um evento para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar e mostrar as maravilhas que Ele fez, né, no meu caminho, na minha vida, né, no meu percurso, na minha trajetória, e também dessa bênção que Ele tinha me concedido de sair. Então eu participei de alguns cultos antes e depois a gente fez um evento na Pracinha do Cruzeiro, que teve na época, né, onde que o pessoal também da Renovada, né, auxiliou, deu todo o suporte e nos ajudou a executar esse culto, né, de ação de graça para glorificar o nome do Senhor pelas bênçãos que Ele tinha feito na minha vida, pelos livramentos. E foi uma bênção, né? Foi executado na pracinha do Cruzeiro ali e foi uma bênção. Na real foi muito forte. É que você, por aquele dia que você foi consagrado evangelista, não foi? Você foi me enganado? Foi, exatamente, foi nesse culto, né, ao qual o Senhor me permitiu ser consagrado a evangelista pela pastora Vanilza. Aí você teve outras funções antes, né? Sim, eu fui consagrado primeiramente a missionário, né, quando eu estava trabalhando na cidade administrativa, onde tinha um local onde a gente se reunia, pelo pastor Aldair, pastor em Ribeirão das Neves, e depois posteriormente também, né, fui confirmado a consagração de pastor também, entendeu? Quem é Billy? Mas Deus gosta da gente, é multiuso. O que acontece? Mas aí então você não foi muito na lei do homem não, né? Tipo assim, tem muitas igrejas, né? Não é todas não, que exige ser consagrado presbítero, missionário primeiro, e para depois algo de evangelista, para depois pastor, né? É uma lei, lembrando, é uma lei da terra, né? A Bíblia não tem nada, não fala nada disso, né? Tanto é que a Bíblia não tinha não tinha na igreja, não tinha esse trem assim de unção ainda, né? E tal. Então assim, você não foi muito na lei assim do homem não, né? Eu falo assim, né? Eu nem. Na verdade, quando eu chego e me apresento, né? Eu não me apresento, né, com esses termos, né, que foi atribuído. Por exemplo, eu vou muito na igreja da pastora Ana em Birité, onde que lá, né, eles me chamam de missionário. Então eu vou em alguns lugares, né, igual aqui, eles me chamam de evangelista devido à unção que foi derramada através da vida da pastora Vanilza. Então assim, eu não me apresento muito como isso. Eu me considero como um discípulo. Eu tenho tentado aprender cada dia um pouco mais. E assim, eu só me esforço para ser semelhante, né,
ao nosso grande pastor, Cristo. Então, assim, Glória a Deus. eu tento me esforçar para ser semelhante a ele. Assim, obviamente que falta muita coisa, não nem chegou perto. mas eu tenho me esforçado. Então, assim, eu tento me colocar nessa posição de discípulo, de querer sempre aprender um pouco mais, querer sempre aprender, ter essa sede insaciável de querer aprender mais, de querer, ao invés de querer falar assim, eu recebi tal unção, eu sou tal Se renomear, na verdade. Você entendeu? Então, assim, sou um discípulo, onde que Deus me permitir de ministrar, eu chego ali, ministro a palavra, tento me ater dentro da Bíblia, sem focar muito nessas questões de cargos ministeriais, enfim, eu tento não colocar muito esses pontos. Como um resumo aqui do que nós falamos, né, a respeito da grandeza de Deus, e a verdade, assim, o propósito nosso hoje nem é aconselhar ninguém, é conscientizar da verdade, né, a verdade. Já foi dito aqui no tempo final aqui, a respeito da experiência que o irmão teve com Cristo. Eu também tenho as experiências também inúmeras por misericórdia de Deus. E é uma coisa assim que, claro que de tempo em tempo vai se gerar uma discussão em cima daquilo. Mas, como é algo sobrenatural, não tem como muito explicar. Né? Não tem como muito explicar. E a pessoa, não, crê ou não crê? Fala, se você crê, eu passei. Se você não creu, eu passei. Eu me lembro que a minha avó contando com toda alegria, com toda vivacidade, quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Né? Ela era lá perto de Diamantina, no lugar bem serrano, e ela orando em cima de uma pedra, assim, um lugar bem perigoso, e a irmã orando, ela orando embaixo e a irmã orando em cima, numa outra pedra mais alta. E ela foi batizada com o Espírito Santo. E a irmã não entendeu, pensou que ela estava passando mal. E aí foi lá, e a minha avó contando dessa forma, ela balançando para ela, volta, Irmã Maria, o que está acontecendo? Só que ela não conseguia voltar, porque ela estava numa dimensão tão forte que ela não conseguia, ela não tinha força física, humanamente falando, para voltar. E depois de sei lá que tempo foi, que ela voltou, ela ficou assim, a irmã me atrapalhou. E ela tinha bebido, que não era brincadeira, do Espírito de Deus. Então, assim, cada um de nós temos a nossa experiência com Cristo. Temos experiência e vamos ter mais experiência. Então, que Deus, assim, por misericórdia, possa nos dar graça para que a gente entenda como nós somos criados, né? Como Deus nos criou. Ímpar, né? Como Deus nos criou com a sua imagem e semelhança, nós somos um e pronto, nós não fomos feitos em série. A experiência que nós temos com Deus também, eu entendo que é a mesma coisa. Não, aconteceu sem nós, mas Deus não opera assim. Pois é, Ele operou na minha vida. Porque a verdade, amado, teve uma vez que eu encontrei com um determinado rapaz, e o Senhor me fez ir lá no bairro, lá no Cruzeiro, lá no alto, lá no Cruzeiro, e voltar, lá na Rua de Cima, e voltar pelo aquele esse caminhozinho que nós temos para subir para o monte, para me encontrar com ele. Eu cheguei e falei com ele, olha querido, se Deus achar que há necessidade de fazer volta para Ele te abençoar, Ele faz volta. Então é uma experiência que você tem que viver, é você que viveu, de repente ninguém na terra nunca mais vai entender o que você está dizendo, mas você viveu com Deus. Então é isso que eu acho que é magnífico, sabe? Nós sermos tratados como um. Não tem aquele negócio de comparação, não, eu também vi algo perto de ser bom demais. Mas vai haver situações, coisas que nós vamos vivenciar, que é coisa para você e pronto. Deus fez para você. É como nós já até citamos aqui, de repente o Senhor criou o planeta Terra como único, com vida. A probabilidade é imensa, tá? De sermos o único planeta com vida. Tem gases, água, né? Ou, às vezes a temperatura é altíssima em uns que são mais próximos do Sol e muito baixa os que estão mais distantes.
Então, assim, as constelações e tal, como Deus criou, segundo os cientistas entenderam consigo que as estrelas é uma concentração de gases. Que seja. Não é verdade? Sendo ou não sendo, existem as estrelas, nós conseguimos visualizar, mesmo que Deus nos deu os olhos para isso, né? Nós temos visão. Então, de maneira que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós somos um. É o que tem que ficar frisado no nosso coração, lembrar sempre. Não, o fulano de tal é maior, é mais letrado, é mais... Querido, não existe isso. Para Deus não tem esse negócio que você é mais bonito ou mais feio, ou é mais carismático ou não interessa. Para Deus não tem esse negócio, é mais letrado ou completamente analfabeto. Então, isso não interessa para Deus. É um doutor nisso, doutor naquilo. Então, o que interessa é a sua experiência com Deus, é o seu derramar, é o seu lançar diante de Deus. O que é mais importante? Fechando aqui, né? Pegando um gancho na palavra do pastor, é bom a gente lembrar que, por exemplo, às vezes uma pessoa, né, vai colocar assim, mas fulano de tal está em tal posição, né? E eu gosto muito de lembrar, assim, daquela passagem onde que Daniel foi colocado, né, como governador. Mas naquele mesmo contexto, Ezequiel estava no meio do povo. Sim. Comendo esterco ali. A palavra do Senhor vai nos falar que durante um tempo ele comeu esterco de animal ali, sim, misturado no alimento dele. Sim. Ele estava passando ali, ele estava colocando-se assim, né, no dialeto nosso hoje, na parte mais pobre do povo ali. Mas Daniel estava no palácio. Deus vai colocar uns no palácio, outros Deus vai colocar em outros contextos. Cada um de nós vai viver algo diferente, mas todos nós herdaremos a mesma coisa. Amém. Indiferente se você está fazendo lá na parte mais pobre, ou se Deus está te colocando você lá no palácio, não importa. Se creres e permaneceres em Cristo, nós herdaremos a mesma coisa. Amém. Todos nós habitaremos, e lá não tem divisão de classe. Lá não tem, porque você estava no palácio, você tem que ficar mais pertinho do trono. E você que não vai ficar lá embaixo. Não. Todos nós receberemos, né, a graça, a glória de estar ali junto com Cristo, andando em ruas de ouro, né, e vivendo a eternidade ali, adorando e glorificando o nome dele. Amém. Então, assim, Glória a Deus. Queremos aqui, né, agradecer a cada um, né, que está vendo isso neste momento. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa reger a sua vida, que isso possa ser edificante e que você possa compartilhar com outras pessoas para que ela também possa ser edificada. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao pastor Alessandro, ao profeta Samuel, à Assembleia de Deus Renovada do Brasil, que sempre me recebeu com muito carinho, que sempre, né, orou pela minha vida e que tem me concedido assim privilégios, né, assim, imensuráveis de estar aqui participando, né, do primeiro podcast, de ministrar aqui, de participar dos cultos, que também é muito bom a gente ouvir, né, é bom a gente falar, né, deixar Deus nos usar, mas também é muito bom ouvir, né, ser cheio ali da palavra, que Deus está usando, né, outro membro do corpo dele. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela graça, e que os irmãos também possam receber um pouco dessa graça em nome de Jesus. Amém. É muito forte, é muito forte. Eu quero agradecer muito a presença do evangelista, pastor, missionário, apóstolo, bispo. Eita. Tá chegando, tá? Daqui a pouco ainda tem que criar a unção só para o que acontece? Eu quero agradecer muito, né? Muito mesmo a presença do evangelista, por ele ter vindo, né? Porque querendo ou não, tem pessoas que hoje vêm, né, só em coisas, como ela é famosa, querem vir só em coisas famosas, né? Que tem muita audiência, porque vai gerar lucro, né? E tem pessoas que não são assim, tem pessoas por ser famosos não veem coisas pequenas, né? E tem pessoas que por não ser famosos quer vir em coisas grandes, para ser famoso. Coisa que o evangelista não fez, né? Nós
não tem um número muito alto de visualização, né, de inscritos, né? Mas o evangelista não ligou para isso e veio, né, falar sobre Deus, sobre a criação de Deus. Eu quero agradecer muito, muito a ele mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Os agradecimentos finais, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo nesse podcast. É o primeiro, né? Lembrando que é o primeiro. Que Deus abençoe a vida do irmão Guilherme, que para a glória do Senhor ele está aí conosco, né? E a vida do Samuel, né? Que é o idealizador desse podcast, né? Então, que Deus abençoe a vida dele, dá força, sabedoria, né? No nome de Jesus, e a vida de cada um. Também não posso esquecer, por hipótese alguma, de agradecer a nossa pastora, né? A pastora Cidinha. Nós temos a bênção dela para estar aqui. No nome de Jesus, a pastora Cidinha, o pastor Vitorino, que são nossos líderes regionais, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Sim, no tempo vai ter sim a oportunidade. Nossa pastora Cidinha, o pastor Vitorino, que são muito cultos. Tem mais lugar para mais abençoados, no nome de Jesus. Tem os outros irmãos aqui também que estarão participando conosco, né, no nome de Jesus. Irmão que não falta. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe.